Olá! Cátia chegou aí, bem-vinda, Cátia. Gente, eu preciso pegar o fone. Tá me ouvindo bem, Cátia? Como é que tá? O áudio tá ligado, né? Dalva chegou aí também. Marina, bem-vindas. Alguém me informa como é que tá o som? Eu não peguei meu fone aqui. Não tá aqui. Vou fazer pelo computador, que aí dá pra ficar gravado, né? O pessoal assistir depois. Alguém tá me ouvindo para me informar como é que tá? Exatamente. Tá ok? Tá ouvindo bem, Johnny? Tô te ouvindo aqui junto com a Rose e tal, e a mãe dela. Ai, que maravilha. Bem-vindos, viu? A Dalva, Altiva, Isabel, bem-vindos. Tudo ok, então, né? Qualquer coisa, se a qualidade do som não estiver boa, aí eu pego um fone. Vou acender um incenso aqui. Mais do que uma aula, é o nosso momento, né? O momento do sagrado feminino, de ativarmos essa energia, tá? Cada um de vocês possa receber a sua maneira. A reunião às beiras da fogueira, né? Nós podemos hoje substituir pelos incensos. Ó, o meu tá aqui. Marina, gente, me conta um pouco com vocês, como é que é o final de semana. Me conta um pouco. Não consigo, porque eu tô numa reunião. Tá ali também, bem-vinda. Hoje nós estamos aqui para estudar um pouco sobre história, a nossa história, né? A história mais importante que a gente pode contar. Célia, bem-vinda. Cláudia. Uau, gratidão a todos vocês chegando aí, viu? Vamos nos alinhar aqui. Cláudia ali no cantinho, gratidão a vocês que ligam a câmera. Pri tá aí também. Bem-vindas, é uma honra aqui nesse campo sagrado. O círculo do sagrado feminino, ele é muito poderoso. Não é só a energia do que a gente fala, mas tudo que a gente pode vibrar nesse instante de cura, né? Então, que esses momentos sejam momentos de cura para nós. E o nosso tema hoje é como você está contando a sua história. Esse é um ponto-chave para a gente compreender onde começa a nascer a cura dos nossos traumas. Todos nós temos grandes desafios. Temos medo, preocupação, ansiedade. Esse é um sentimento natural humano. Às vezes a gente queria que a vida fosse perfeita, que não tivesse nada na dificuldade. Mas o que é importante entender? Gente, nós estamos num planeta de prova e expiação. Um planeta que está em transição para a regeneração. Então isso define a maneira como as histórias serão contadas. Mas tem uma coisa muito interessante, que é o livre-arbítrio que a gente tem para escolher contar a nossa história. Não é mesmo, Célia? Gratidão por estar aí, viu? Gratidão a todas vocês. É uma honra sempre receber vocês aqui na nossa sala mágica. E hoje, como eu quis falar desse assunto de maneira mais íntima, eu quis trazer vocês aqui para o Zoom, que eu quero que todo mundo participe. É importante que vocês participem. E esse ponto sobre a nossa história é uma virada de chave muito importante. Porque nós temos uma preocupação de olhar para a história do outro, né? A gente admira os outros, a gente escolhe gurus, a gente escolhe mentores, a gente escolhe pessoas para admirar, para seguir, né? Só que a gente não escolhe a maneira como conta a nossa história. E geralmente nos ensinam a contar ela de uma maneira, como é que fala? A sofrência. Então, por exemplo, se você tivesse que definir hoje a maneira como me contar a sua história, você me contaria sofrência ou aprendizado? Como é que você está contando a sua história para as pessoas? Se faz essa pergunta. Luzia chegou aí, bem-vinda, Luzia. Eu não estou ouvindo vocês. Ah, tá conectando o áudio da Luzia. Beleza, mas vocês estão me ouvindo legal, né?
Alguém só me confirma que está ouvindo. Deixa eu ver aqui. Célia colocou a mãozinha. Agora consegui entrar. Ah, excelente. Então tá bom. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Oh. Então vamos entender a importância da história, né? Tudo que sobrevive de alguma maneira, eu quero pegar aqui como exemplo o nosso grande mestre Jesus, né? Mas isso serve em qualquer outro patamar da vida que vocês colocarem. Jesus foi tão propagado a história dele justamente pelas histórias que ele contava. A história, ela define a maneira como o outro vai compreender aquilo que você viveu. Quando a gente for embora, isso acontece muito rápido, né? A vida é muito rara, tudo passa muito rápido. O que vai ficar é a história que você contou. Só que existe um padrão de história que as pessoas gostam de contar, e outra não, né? Por isso que eu te pergunto, como você está contando a sua história? A sofrência ou o aprendizado? Às vezes a gente imagina que é fácil para os grandes heróis, né, ter construído a própria história. A gente imagina que Jesus não teve dúvidas quando ele estava vivendo a própria história, afinal de contas, ele era o Filho de Deus. Porque essa imaginação é perigosa, porque ela faz parecer que a nossa história não tem importância. E a maneira como a gente escolhe contar a nossa história, ela define o que acontece na nossa história. Porque essa semana nós estudamos o arquétipo do afortunado, né? E essa live é sobre esse tema, do arquétipo do afortunado. O que é o arquétipo do afortunado? Ele é o arquétipo da mudança. Mas, num outro padrão, ele é o arquétipo que define que tudo está bem. O afortunado é aquele que ele acha o melhor padrão em todas as histórias. Ele está sempre com sorte. Tudo está bom para ele. E aí, quem vê a história de fora, acha que foi muito fácil. Né? Depois de 10 anos de trabalho, alguém faz sucesso, e a pessoa fala, nossa, ficou rico do dia para a noite. Esse é o arquétipo do afortunado. O que ele trabalha, ele não conta. Porque o que aparece na capa das revistas é o sucesso. Entende? A maneira como você está contando sua história hoje, as coisas que aconteceram na sua vida, e você chega, poxa, minha vida é tão difícil por causa disso, por causa daquilo, porque meu pai, porque minha mãe, porque, né? Porque meu ex-marido, porque meu filho. A maneira como você está contando está definindo a frequência da sua vida, o arquétipo que você vibra. Né? Vocês lembram da história do Tempo Dirá? Que o rapaz ganhou um burro, o vizinho falou, que sorte a sua. Aí ele falou, o tempo dirá. Aí o filho foi andar, né, no cavalo, quebrou a perna. Fala, nossa, que azar o seu. Ele disse, o tempo dirá. Aí veio o convite para a guerra. O filho estava com a perna quebrada, não foi, né? Aí o vizinho falou, nossa, que sorte a sua. Ele disse, o tempo dirá. A gente tem que deixar que sorte ou azar o tempo determine. Mas a maneira como eu conto está determinando a frequência. E onde é que entra a frequência, gente? Lembra que eu falei lá no grupo essa semana? A lei da atração, há pessoas que falam assim, a lei da atração não funciona para mim, porque lei de atração não é só visualização. Lei da atração é frequência e vibração. Um conjunto de leis funcionando para que as coisas aconteçam. Como que eu faço essa frequência? Tem gente que acha que é um esforço, vou me esforçar para me manter num padrão vibratório positivo. Eu vou ficar legal o dia inteiro. Isso a gente sabe que é impossível, né? Todos nós temos picos emocionais. Porque nós estamos dentro de um tumulto de informações e que tudo afeta a nossa energia. Então, não é possível dizer assim, eu vou estar legal, eu vou estar bonita, eu vou estar para cima, eu vou estar rindo o dia inteiro. Não é mesmo? Agora, a maneira como eu escolho contar a minha história, isso vai fazer total diferença. E agora vocês vão entender o negócio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Algumas de vocês já ouviram contar a minha história, como é que eu decidi ser terapeuta, né? Onde isso começou. E, engraçado, a maneira como eu contei. Se alguém tiver aqui, vai lembrar a maneira como eu contei na época. Porque é muito simples. Se eu contar a minha história valorizando a sofrência, isso vai me trazer o quê? Uma baixa frequência e vibração. Eu vou atrair mais do mesmo. Mas se eu conto a minha história valorizando o aprendizado, é o que Jesus fazia.
é o que tornou Jesus tão poderoso em contar histórias. De todas as histórias que ele contava, as parábolas que ele contava, tinha um propósito de aprendizado. Ele não queria contar o quanto alguém tinha sofrido ou não, em um determinado caso. E depois ele fez da própria história um aprendizado. Não é mesmo? Quem estava presente quando eu contei a minha história, como eu decidi virar terapeuta, eu disse que muito pequena eu tive um problema com a minha mãe, ela tem esquizofrenia, né? Então, muito pequena eu tive que começar a cuidar dela. E aí eu decidi entender a mente humana, porque eu imaginava que deveria haver alguma cura. Na época eu queria ser psiquiatra para me resolver o problema. Então eu decidi entender, comecei a ler muito cedo sobre o funcionamento da mente humana. Mas eu poderia ter contado para vocês que quando eu tinha 10 anos e tinha festinha para as mães na escola, a minha não estava. Vocês entendem a diferença de como eu conto essa história? Eu não contei para vocês o quanto foi sofrido não ter ela aos 10, aos 15. Eu contei para vocês que eu decidi construir a minha história, ser terapeuta, porque eu compreendi que a mente humana deveria ter um funcionamento por trás daquilo. E quando eu entendi que não era somente, que havia um princípio espiritual por trás do problema de saúde que ela tinha, eu comecei a estudar a espiritualidade. Então, tudo que eu sou hoje como pessoa, eu devo ao presente de ter ganhado uma mãe com esquizofrenia. Agora, pega o maior problema que você tem hoje. Você está contando a sua história desse jeito? Você está contando quanto problema com o filho, problema com o ex-marido tornou você uma pessoa melhor? Ou você está dizendo assim, aquela peste daquele homem destruiu minha vida? Hã? Olha o arquétipo da Camila aí, tá? Agora que eu fui observar o arquétipo do afortunado aí, gente, ó. Quem de vocês está escolhendo contar um aprendizado? Como a gente vai sendo preparado, né? A gente vai sendo preparado de acordo com as circunstâncias da vida, né? Com as questões que a gente vai vivendo durante a vida, a gente vai sendo preparado para uma missão mesmo, né? Marina disse tudo aí, ó. A questão do preparo. O preparo, porque a nossa história, gente, ela está sendo contada nas entrelinhas. E ela está nos preparando para algo muito maior. Mas a maneira como eu me relaciono com a minha história, todo dia quando eu vou dormir, eu tive uma quantidade de problemas no dia. Todo mundo teve. Todo mundo teve uma quantidade de problemas naquele dia. O que determina de mim uma mulher forte, no sentido não da mulher guerreira que dá conta de tudo, tá? Não estou falando da salvadora da pátria, não. Outro dia nós vamos conversar sobre esse arquétipo. Mas o que faz de mim uma mulher forte, com o meu sagrado feminino equilibrado, é como eu me relaciono com isso no final da noite. Se eu falo assim, caramba, meu carro quebrou, estourou o pneu, perdi a reunião, aprendi a trocar um pneu. Vê que legal. Né? Mas eu posso dizer assim, nossa, perdi aquela reunião, tudo deu certo, meu dia foi uma bosta, machuquei, quebrei minha unha na hora de trocar o pneu. Vocês entendem a diferença? A história é a mesma. É a forma que a gente percebe, né? Cada detalhe da vida, né? Cada situação da vida. Só que se o universo não entende palavras e amanhã ele vai me trazer mais do mesmo que eu contei hoje, esse é o segredo. Amanhã ele vai te trazer mais do mesmo que você contou hoje. Então, se você falou assim, meu marido é uma porcaria, amanhã seu marido vai ser uma porcaria pior. Entendeu? Esse é o segredo, é uma lei de espelhamento que existe nas nossas palavras e que a gente não leva ela em consideração, porque a nossa carência faz a gente querer que alguém nos dê atenção, que alguém nos dê carinho, e aí a gente quer contar a nossa história da pior maneira. Aí, para isso, existem os terapeutas, gente. Conta a sua história de verdade para o terapeuta. Não é para o seu melhor amigo, não é para sua tia, não é para a pessoa no barzinho, não é para a pessoa que você encontrou fazendo uma caminhada na praia. Entendeu? Quando a gente chega a essa compreensão, a gente dá uma virada na chave. Né? Por quê? Tá bom, a história está aqui, ela é minha, ela está sendo contada por mim, então não é o que eu fiz, é o que eu aceito. Não é o que você faz, é o que você aceita, é o que você concorda. Porque o universo está te dando mais do mesmo.
Sempre. É lei. É mais do mesmo. Se o seu dia foi ruim hoje, é porque você contou uma história ruim ontem. Agora, se eu digo ao universo assim, entendi a parada. Entendi, legal, vamos embora para frente, manda outro aprendizado. Ele vai te trazer uma nova história, uma nova experiência. Eu tenho até uma frase, eu não tenho que me falar com vocês, que eu falo assim, ó, cadê? Eu falo assim, ó, sei que tá tudo bem, meus guias estão cuidando da parada toda, e porque eu escolhi me divertir hoje, coisas incríveis acontecem em minha vida. Essa é uma frase que eu anoto, se vocês quiserem anotar. Eu falo assim, eu sei que tá tudo bem. Quando a coisa fica ruim, sabe? Quando fica ruim, eu não sei a saída. Eu falo, eu sei que tá tudo bem, meus guias estão cuidando da parada toda, e porque eu escolhi me divertir hoje, coisas incríveis acontecem na minha vida. Tudo pode ficar engraçado, gente. Tudo pode ficar engraçado. Eu não estou dizendo que vocês lidem com a dor de maneira irresponsável, né? Quem me conhece aqui sabe a seriedade do meu trabalho, sabe que não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de perceber que a vida é uma passagem, né? É tão raro isso. O Lenine tem uma música que ele fala sobre isso. A gente finge ter paciência enquanto o mundo corre cada vez mais rápido. A vida é tão rara. Então, será que vale a pena todos os apegos que a gente fica na parte que é dolorida? Será que vale a pena? Quando eu reclamo da vida e vou ter que passar mais do mesmo, será que vale a pena eu pagar esse preço só porque eu consegui ali reclamar um pouco com alguém que talvez ficou com dó de mim? Porque quando a gente conta uma história ruim, o que a gente espera é que a outra pessoa sinta pena. É a nossa parte carente querendo atenção. Só que acontece que o universo não tampa o ouvido na hora que você está contando a história. E ele continua trabalhando, te dando mais do mesmo. Porque, gente, lá no princípio bíblico está assim, e disse Deus, faça-se. Tudo que você diz hoje, você é a própria reprodução divina na Terra. Você é Deus que se condensou em matéria para viver uma experiência. Essa é uma ficha que a gente tem que cair dentro do sagrado. Entendeu? Por que eu sou sagrada? Porque eu sou uma centelha da deusa que se condensou para viver uma experiência. Entendeu? Então, se eu sou o que eu digo, é uma ordem ao universo. O universo responde aos meus pedidos, é como a lâmpada mágica de Aladim. Então, se eu vou contar a minha história e conto a parte ruim, eu conto a sofrência dela, o universo vai me trazer mais daquilo que eu estou pedindo. Tá? Eu anotei algumas coisas para a gente observar aqui sobre a nossa história e por que é que a gente leva um tempo, igual a Marina falou, a gente leva um tempo para se adaptar, não é mesmo? Uma das principais questões que a gente trabalha aí na nossa história é que, assim, a gente tem um problema de definir tudo de maneira linear, né? Linear, o tempo. Ó, eu tenho que fazer faculdade, ser uma boa profissional, casar, ter filhos, ser uma boa esposa, morrer. É linear, né? A gente acha que o 2 vem sempre depois do 1, que o esquerdo vem sempre depois do direito. São as caixas que a gente vai criando e pensando que a história tem que ser contada de um jeito. E aí a gente fica fingindo ter paciência com aquele momento que tudo vai dar certo, para esperar aquele momento onde tudo vai dar certo. Não, amanhã tudo vai dar certo. Amanhã tudo vai dar certo. É um milagre que a gente espera. Sabe os produtos de beleza que a gente compra e não usa e espera o milagre acontecer? Vocês têm isso aí? Aquele produto de beleza, aquele negócio você sonhou, aí você comprou e deixou lá. Você fica esperando esses milagres? Essa semana eu postei no meu Instagram assim, como esperar resultados diferentes em áreas que a gente não coloca o menor empenho. Ah, eu quero ter uma vida amorosa mais saudável, mas não me dedico a isso. Eu quero que a minha carreira seja melhor, mas não me dedico a isso. Eu quero ganhar mais dinheiro, mas continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Ah, eu quero que os meus filhos sejam filhos melhores, mas não tiro um tempo para estar com eles. Nada substitui o trabalho. Todo o resultado que a gente tiver na vida vai ser equivalente ao nosso esforço naquela determinada área. Todo o sofrimento que a gente tiver na vida é o que a gente aceita naquela determinada área. Entende? Zane, tudo vem de dentro para fora, né? Não adianta a gente querer que aconteça alguma coisa se a gente não faz por onde. Tudo
é o dar e receber, né? A gente precisa estar fazendo para que a gente receba, né? Tem uma música cigana, Mari, que eu quero até colocar para vocês no grupo daqui a pouco, antes de terminar a aula. Quem quiser chorar, que chore, eu nasci foi para cantar. É um trecho da música, alguns de vocês devem conhecer. Porque sofrer é escolha. Histórias difíceis todas as pessoas vão ter. Tem pessoas que superaram coisas inacreditáveis. Gente, muito interessante. Ontem, na live da Mônica Medeiros, o Tupã estava incorporado e fazendo uma mensagem, né? E ele falando sobre a questão do que a gente escolhe sobre a nossa história. E tem pessoas que vencem coisas inacreditáveis. O Tupã deu um exemplo assim, alguém perguntou ele assim, como vencer a depressão? E ele falou assim, começa a ajudar. E eu vou dizer para vocês como é que o ajudar muda a coisa. Eu me lembro que muito cedo eu comecei a visitar abrigo de idosos, eu gostava muito disso, né? Eu gostava muito da minha avó e eu visitava os abrigos. E eu olhei e percebi que a minha história era fichinha. A minha dor era fichinha. Quando eu comecei a estudar terapia, eu percebi que a minha dor era fichinha. Aí eu falei assim, eu vou reclamar de quê? De que posso eu reclamar? Olha para a história do lado, não com julgamento. Mas você vai sempre encontrar uma história mais difícil que a sua. Eu sei que aquilo que você perdeu doeu, né? Gente, até o meu gatinho que sumiu essa semana tá me doendo até agora. Mas a gente precisa olhar para a nossa história e apreciar o que ela teve de bom. Eu tive uma experiência com o meu gatinho, ele me ensinou umas coisas legais. E agora eu retribuo amor. Para quê? Para que o universo venha me trazendo novas possibilidades, uma nova maneira de contar a minha história. Entende? E a vida é sobre contar histórias. Enquanto você continuar motivada em contar a sua história, em fazer com que a sua história valha a pena ser contada, a sua vida vai se tornando cada vez mais divertida, cada vez mais interessante. Ah, Zane, como que eu faço isso? Quando a gente acha que sabe muito, a gente fica estagnado. Quando a gente decide aprender, porque você pode saber o quanto for sobre qualquer tema que você souber na vida. No próximo nível, você é bebê. Esse é o segredo da evolução. Observem a evolução, se não é esse o caminho. Se eu me entrego como um bebê no próximo nível do conhecimento, eu me divirto com isso. Eu me dou o direito de errar, eu me dou o direito de quebrar a cara, de reconhecer que eu vou ter que fazer de um outro jeito. Então, eu não vou me cobrar tanto. Porque a maioria de nós, e principalmente as mulheres, tem o hábito de fazer isso, nós somos muito duras com a gente mesmo. A gente exige muito. A gente quer dar conta de tudo, a gente quer saber tudo. Aí a gente não dá conta da nossa vida e ainda quer cuidar da vida de mais alguém. A gente fala assim, eu vou mudar o fulano. Quanta ilusão, não é mesmo? E essas ilusões vão matando os nossos sonhos. Essas ilusões vão matando aquela criança alegre que gostava de desvendar novas coisas. Que a gente vai criando expectativas sobre as pessoas. O que faz com que as pessoas sejam boas ou ruins é a quantidade de expectativa que você coloca nela. Sabia disso? Os homens sofrem muito com isso. As mulheres começam a namorar e já colocam muita expectativa de que ele vai ser o príncipe encantado perfeito. E aí eles também têm um monte de problemas para resolver. Né? E a gente vai botando expectativas. Por quê? A gente quer contar uma história igual a da Branca de Neve, igual a da Cinderela, igual as histórias que a gente viu. Só que essa é a sua história, vocês podem contar. Entendeu? Pensa bem sobre isso, em como você está contando a sua história. Uma coisa muito importante, eu sempre falo sobre isso, gente, mas, hoje, porque eu quero falar assim, quando você vai contar uma história, no meio da história ela é sempre difícil de ser contada. Então, definir os objetivos do que eu quero na vida, do que é mais importante para mim. É a coisa mais importante sobre contar uma história. No meio do caminho, de tudo que você decidir fazer, você vai ouvir muita crítica, você vai ter pessoas que não te apoiam,
Você vai ter pessoas que não acreditam em você. Você vai ter pessoas que vão dizer assim, você não é capaz. Ah, não, você é muito frágil. Ah, você não vai dar conta. Entendeu? Só que você tem que saber se as pessoas que estão te criticando estão fazendo melhor que você. Essa é sempre a pergunta. Porque a tal da crítica é o que impede as pessoas de viverem os seus sonhos. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que 70% dos seus sonhos você deixou de viver porque alguém criticou. É uma realidade disfarçada, mas é uma realidade. Ah, o que que alguém vai falar ou vai pensar de mim? Por isso que a gente tem que ter o nosso objetivo final da nossa carreira muito definido. Sim, Marina? Não, eu quero só falar a respeito disso, né? Algo que aconteceu comigo esta semana mesmo. Eu estou nessa transição, né? Nesse processo assim de transição mesmo. Eu trabalhava com outra coisa, né? E estou trabalhando agora com a terapia. Aí eu moro com minha mãe, aí minha mãe falou, por que você não desiste disso? Você está vendo que não está dando certo. Isso aí foi a semana passada. Está vendo que não está dando certo, desiste disso, vai buscar o que você estudou, né, na faculdade e tal, para ser e tudo mais, né? Aí nesse dia que ela falou isso, eu parei e refleti muito, assim, durante a madrugada toda, não dormia a madrugada toda, falei, gente, a gente precisa viver a nossa essência, a gente precisa viver a nossa... o que a gente veio para viver aqui mesmo, né? E a partir daquela semana, os clientes começaram a vir. E, assim, foi como se fosse uma coisa mágica. Foram clientes vindo, um depois o outro, depois o outro, depois o outro. É como se eu tivesse, assim, me permitido, depois daquele momento, assim, que ela falou assim, não, você quer isso mesmo, né? É como se eu tivesse dado a abertura para que tudo começasse a partir daquele momento. E Você eu viu o que queria, que é assim, passar para as meninas até aqui, passar para as meninas, porque a gente acha que... Eu passei muito, você sabe, né? Eu passei muito tempo tentando, e as coisas não estavam dando certo, né? Eu poderia ter desistido, mas, assim, foi de uma semana para outra, foi uma coisa assim, tipo assim, foi Deus falando comigo assim, não desiste, que eu vou mandar. Foi mandando um, outro, e foi uma coisa assim muito rápida, né? Foi uma coisa muito intensa, assim, que foi um sinal mesmo. Falou, olha, não é para você parar. E depoimentos, sabe, de pessoas assim, nossa, você não pode parar, você está transformando a vida das pessoas. Cada pessoa que eu atendo, elas vão passando para mim esses depoimentos, sabe? Não para, você nasceu para isso, e está sendo muito lindo. E, assim, foi uma coisa assim, de uma semana para trás. Foi quando eu decidi parar, né? Porque uma pessoa muito importante da minha vida falou e tudo, falou, não, para, porque o negócio não está dando certo, né? Você está insistindo numa coisa que não está dando certo. Quando eu decidi parar, aí eu refleti de uma noite para outra, assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Aí veio como uma avalanche, assim. E eu quero passar isso para as meninas, porque a gente acha que as coisas não estão dando certo, é porque não a gente não está no caminho certo, mas não é isso. É que a gente passa mesmo por momentos que é como se a gente estivesse sendo testado, né? A gente vai sendo testado de momento em momento, até que isso vai dar certo. Para ninguém aqui desistir. Né? Gratidão, Marina. Eu estou aqui emocionada vendo você compartilhar a sua história, porque eu acompanho, né, gente, já há um ano a história da Marina e vejo... No caso da Marina, acontece uma coisa muito específica com os terapeutas, aqueles que nós chamamos de trabalhadores da luz. Por isso que esse grupo das deusas é tão forte. Ele é tão forte porque tem um princípio de sustentação energética. Ele é uma coluna energética
para sustentar os trabalhadores da luz. São pessoas que não conseguem voltar ao que faziam antes porque a consciência despertou. Eles sabem que tem uma missão a cumprir junto ao trabalho da luz. Mas eles ainda não sabem como sobreviver disso. É um grande desafio, tá? E eu vejo, às vezes, pessoas com talentos maravilhosos, com missões lindas, desistir. Infelizmente, acontece. Tá? Mas é aquilo que a gente sabe que, gente, a mentalidade escrava, que é o quê? Aquela mentalidade apegada ao antigo. Ela nunca te deixa receber um favor do universo. O que você recebeu foi um favor do universo. Por quê? Quando a gente diz sim, eu estou consciente que está tudo tranquilo. Ah, tá difícil aqui, tá tudo tranquilo. E eu continuo, porque a história que eu quero contar ainda não é essa. Você pode virar para a cara do universo e falar assim, ainda não é a história que eu quero contar, eu quero outra. Você não precisa estar satisfeito. Entendeu? Só que quando a pessoa tem a mentalidade escrava, não, a história que eu tenho que contar tem que ser igual da minha mãe, da minha avó, da minha tia, da minha bisavó. Eu tenho que trabalhar lá na prefeitura, lá no serviço público, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ter 3 filhos, eu tenho que ficar casado com esse marido mesmo ele sendo ruim. Você tem que ir, aí é aquilo. É quando você deixa alguém careta contar a sua história, né? Ou então você é o careta contando a história de alguém, o que é pior. Entendeu? Então é muito melhor ser quem está se aventurando na vida. Ser quem sobe, quem desce. Isso é montanha-russa, gente. Não tem esse negócio de, minha vida está estabilizada, perfeita. Isso não existe, isso é coisinha de Instagram. Vive a montanha-russa, desce e sobe o negócio, não tem problema. Entendeu? Só que escolha contar a sua história na melhor versão. No final do dia, você faz uma sopa e vê o que você aprendeu. O que você vai contar é isso. Não é as coisas que deu ruim. Não é o chinelo que arrebentou, não é a unha que quebrou. A gente sabe que doeu. Doeu, todo mundo sabe. Né? Todo mundo tem consciência das próprias dores. Mas a gente tem que ser o arquétipo do afortunado. Aquele que acredita que tudo no universo está contribuindo para a sorte dele. É isso que eu queria dizer com a aula de hoje. Né? Espero que cada um leve isso para o seu dia, para a sua vivência, para o seu coração. E acreditar, não, tudo está contribuindo para que a minha história seja linda. Entendeu? E para mim, hoje é fácil ver dessa forma olhando para trás. Mas lá 10 anos atrás não era fácil. Há 15 anos atrás não era fácil. E eu sei que o que estiver acontecendo hoje também vai ser uma coisa muito boa daqui a 10 anos. Entendeu? Porque tudo é o tempo que a gente dá para contar a história. É o quanto a gente aprende a entender que o universo ele está cuidando de nós. Nós não estamos aqui abandonados. Tudo dá ruim na minha vida, eu sou um fracassado, eu não dou conta. Que isso, gente? Não vamos deixar nenhum careta contar a nossa história. Vamos nos determinar como afortunados, pessoas que têm sorte e que tudo está contribuindo com a sua sorte. Você vai ver o universo mudar a frequência com que ele conversa com você. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sueli, gratidão por estar aí, viu? Elane, Romilda, família toda, lindezas. Continuamos. Só eu que comento, né? Maravilhosa. Gratidão por partilhar aí, tá? O seu depoimento. Não, eu só quero assim, deixar para as meninas, assim, que elas não desistam, porque eu cheguei a um ponto, assim, bem, eu achei que eu ia desistir, porque eu achei que não, porque quando as contas chegam, né, quando os compromissos chegam, a gente acha que a gente não vai conseguir viver o nosso propósito, mas é só a gente, assim, parece que tá, assim, uma linha muito tênue, né, de quando a gente acha que não vai conseguir, tá bem ali atrás o nosso sucesso. Foi isso que aconteceu comigo. Aí, mais uma pontinha de coragem, né? E tudo dá certo. Foi a pontinha de coragem. Quando eu pensei em desistir, começaram a surgir pessoas, foi muito incrível isso. Como se fosse mágico. Foram surgindo clientes.
E agora eu estou conseguindo, né, trabalhar com o que eu acho que é a minha missão, que eu acredito que é a minha missão, e está dando tudo certo. E eu quero que as meninas acreditem, que as meninas saibam que isso é possível, né, que vai dar certo. Totalmente, gente. E aí, o que eu quero deixar para vocês hoje? Que, além de pensamento positivo, tem a ação positiva. Haja em direção ao que você deseja, mesmo que pareça que não está dando certo. Certo? Porque nada substitui o trabalho e o empenho. Qualquer área da sua vida que você deseja melhorar, empenha-se que você terá resultados. É lei universal. A gente continua esse tema lá no grupo, viu? Gratidão a todos vocês pela presença. Excelente semana. Gratidão. Gratidão, Zane. Namastê. Namastê. Gratidão. Gratidão.